Em Dungeons & Dragons, os personagens de tendência neutra e má são aqueles capazes de fazer absolutamente tudo o que atenda a seus interesses. São figuras desprovidas de compaixão ou remorso, os malfeitores definitivos. Seu grande objetivo é o de realizar os mais profundos e perversos desejos individuais com impunidade, e a corrente de violência desencadeada por eles visa obter vantagens, conveniências ou simplesmente um entretenimento sádico. Personagens neutros e maus desprezam qualquer noção de ordem. Eles acreditam que o respeito pela lei, tradições e códigos de ética é pura ilusão, incapaz de tornar alguém melhor ou mais nobre. Dito isso, o neutro e mau, ao mesmo tempo, não possui uma natureza inquieta ou a afeição pelo conflito, como observamos em personagens caóticos e maus. O traço neutro e mau reside em todo aquele capaz de cometer as maiores barbaridades para obter o que deseja, mas não em alguém que vê na maldade a razão máxima da existência. Claro que isso não os impede de professar a maldade como um ideal, formando seitas e sociedades secretas que os aproximam das divindades de Dungeons & Dragons que serão mencionadas a seguir. De todo modo, e apesar de representarem a capacidade para o mal puro e sem honra, os neutros e maus são aqueles que ainda não atingiram a completa insanidade do caos pelo caos. A seguir condenso um breve apanhado das divindades mais relevantes da cosmologia de D&D que representam esta bússola moral. Como deuses, ou seja, seres que baseiam toda a sua existência em dogmas, eles são a exacerbação máxima do que seria um personagem neutro e mau nos cenários de campanha de Dungeons & Dragons. Ao compreendê-los, podemos ao mesmo tempo adquirir maior discernimento deste traço de personalidade, como também perceber suas várias nuances, nem sempre muito claras. Isso certamente pode ser útil para jogadores com intenções de criar personagens com esta inclinação moral. Neru, o ceifador, o inimigo de todo bem, odiador da vida, portador das trevas, rei de todas as trevas, ceifador de carne. Como a divindade da morte, Neru é amplamente conhecido e temido. Sua forma magra se assemelha a um cadáver mumificado, quase esquelético, com pele vermelha enferrujada, cabelo verde escuro espesso, uma capa com capuz e olhos, dentes e unhas como verdete venenoso. Seu bastão negro, chamado de ceifador de vidas, forma uma lâmina semelhante a uma foice de aura escarlate que mata qualquer um que tocar. Neru é o patrono daqueles que buscam um mal maior para prazer ou ganho próprio. Todos são iguais no reino frio dele. Cada coisa viva é uma afronta ao ceifador, e cada morte traz uma centelha negra de alegria ao seu coração morto há incontáveis eras. Aqueles que oram a Neru para apaziguá-lo apenas atraem sua atenção e sua própria condenação. Aqueles que matam em seu nome serão recompensados, ou pelo menos é o que promete este Deus cruel. Os clérigos de Neru são reservados e solitários, já que poucas pessoas sãs toleram sua presença. Exceto nas terras mais perversas, Neru não tem igrejas organizadas. Sem hierarquia geral, estes templos às vezes trabalham uns contra os outros. Ainda assim, o ceifador é temido em todas as terras. Seus clérigos usam roupas vermelho ferrugem quando não estão disfarçados, e cometem assassinatos como oferendas à divindade. Quando suas ações são descobertas, eles avançam para novos locais. Alguns assumem a vida errante e se escondem em rostos inocentes ao se mudarem de cidade em cidade, matando algumas pessoas e depois seguindo em frente. Templos de Neru estão sempre escondidos, mesmo em terras onde o ceifador é homenageado. Geralmente estão localizados no subsolo, como parte de complexas catacumbas. A maioria está abarrotada de criaturas mortas-vivas e outros seres que espalham ou celebram a morte, como bruxas, demônios e Vargóis. Vecna, o Senhor mutilado, o sussurrado, o mestre de tudo o que é secreto e oculto. Vecna
divindade dos segredos, foi um rei mortal que se tornou um Lich. Ele geralmente aparece como um Lich sem a mão e o olho esquerdo. Ele perdeu ambos em uma luta com seu tenente traidor, Cass. Vecna governa tudo o que não deve ser conhecido e o que as pessoas desejam manter em segredo. Ele planeja a destruição das outras divindades para que possa tomar o mundo para si. De acordo com Vecna, sempre existe um segredo que pode destruir qualquer ser, não importa o quão poderoso seja. No meio de cada coração se esconde uma semente de escuridão, mantida oculta de todos, exceto de si mesmo. Segundo ele, encontrar este mal secreto e explorá-lo é a chave para destruir os inimigos. Força e poder, diz Vecna, vem de saber e controlar o que os outros não sabem. Ele também admoesta seus seguidores a nunca revelarem tudo o que sabem. Os clérigos de Vecna subvertem governos, seduzem gente boa para o mal e planejam o eventual controle do mundo. Naturalmente, esses planos significam que suas vidas serão perdidas se forem descobertos, e eles mantêm muito segredo para evitar isso. Eles podem ser encontrados em qualquer parte do mundo, espalhando o mal ou procurando por documentos ou itens que datam do antigo império de seu mestre. De particular interesse são as relíquias de seu corpo, sua mão e olho, que mais de uma vez se perderam. Preto e vermelho são suas cores favoritas. O sacerdócio de Vecna é composto de células isoladas de cultistas que procuram segredos sombrios e misteriosos para promover seus planos malignos. Os templos servem como bases, casas seguras e geralmente também incluem vastos arquivos de informações, segredos, que os clérigos de Vecna descobriram ao longo dos séculos. Os templos estão sempre bem escondidos e protegidos contra a entrada não autorizada. Mask, mestre de todos os ladrões, senhor das sombras. Mask é egocêntrico, confiante e adora planos intrincados, mesmo que seus esquemas sempre o envolvam em problemas. O Senhor das Sombras é cauteloso, porém tranquilo. Nunca perde a calma e parece sempre ter um comentário sarcástico preparado. Sua aparência sempre imutável funciona tão bem que sua forma verdadeira é desconhecida até hoje. A Igreja de Mask é temida por muitos, não somente pela sua suposta crueldade e por se espreitarem nas sombras, mas também pela inclinação ao roubo. A maioria dos forasteiros a consideram um pouco mais do que uma guilda de ladrões organizada, disfarçada com o manto da religiosidade. Um conceito surpreendentemente correto. Nos círculos políticos, a reputação do Senhor das Sombras, em respeito à intriga, permanece, e alguns observadores astutos perceberam que sua igreja geralmente serve também como uma rede de espiões de aluguel. Os clérigos de Mask rezam à noite, na escuridão ou nas sombras. Pelo menos uma vez ao mês, cada templo principal realiza o ritual da presença oculta para reconhecer a atenção constante de Mask em todas as questões, não importando quão ocultas estejam. Esse ritual é composto de hinos, cânticos e oferendas valiosas. Seguidores leigos e mascaranos também participam das orações ao pôr do sol diárias, quando ficam de joelhos, oram diante do altar central e oferecem moedas. Em reconhecimento ao humor doentio de Mask, que costuma inverter todas as regras, o clero iniciante oferece dinheiro ao clero veterano e o sacerdote de nível mais elevado oferece moedas ao noviço mais recente. Os clérigos costumam adquirir níveis de assassino, bardo, agentes divinos, ladinos, adeptos das sombras ou dançarinos das sombras. A predileção de Mask pela intriga e pelo furto custou-lhe não apenas a perda de aliados em potencial, mas ultimamente uma grande redução de seu poder. Durante o tempo das perturbações, o Senhor das Sombras assumiu o disfarce da ruína dos deuses, a espada que o mortal Cyric empunhava quando matou Baal, o Senhor dos Assassinatos.
Após a crise dos avatares, ele traiu Leira em favor de Cyric, permitindo que o Sol Negro lhe tomasse o aspecto da ilusão. Os planos tridimensionais de Mask fizeram com que ele mesmo lesse o Siri-Nishad, um erro que quase o destruiu, custando-lhe muito de seu poder divino e permitindo que Cyric lhe tirasse o aspecto da intriga. Para piorar a sua situação, o Senhor das Sombras ganhou a inimizade de Kesef, o Cão do Caos, uma poderosa entidade extraplanar. Por fim, Mask conseguiu remover Kesef de seu rastro após adquirir a Ruína dos Cães, uma espada mágica poderosa criada pela Senhora dos Mistérios. Entretanto, se Mask perder essa arma, Kesef recomeçará sua perseguição imediatamente. Mask tem feito propostas a Bane, desde o retorno deste para criar uma possível aliança. Mas o Lorde Negro está bem familiarizado com a verdadeira natureza do Mestre de Todos os Ladrões. Mask odeia Cyric por ter roubado parte de seu aspecto e planeja incansavelmente para recuperar o que ele considera seu por direito. Ironicamente, Char, que deseja roubar seu aspecto das sombras, agora o espiona. Devido à sua natureza, Mask se opõe a Vulcan e Helm, embora algumas divindades como Dener, Ogma, Torm, Tyr e Selûne também trabalhem para frustrar seus planos. Eis o dogma de Mask. Tudo o que ocorre nas sombras é da alçada de Mask. A propriedade equivale a 90% do direito, e a propriedade é definida pela posse. O mundo pertence aos velozes, aos articulados e pessoas com mãos leves. A furtividade e a cautela são virtudes, assim como a enganação e a habilidade de dizer uma coisa e pretender outra, manipulando a situação em benefício próprio. A riqueza legítima pertence àqueles capazes de adquiri-la. Almeje terminar cada dia com mais dinheiro que tinha ao amanhecer, mas roube apenas os itens essenciais, não tudo ao seu alcance. A honestidade é para os tolos, mas uma aparência honesta é valiosa. Faça toda a verdade parecer plausível. Nunca minta quando puder dizer a verdade e causar uma impressão deturpada. O subterfúgio é tudo. A manipulação é melhor que a força, especialmente quando levar as pessoas a acharem que fizeram algo por vontade própria. Nunca faça o óbvio, exceto para esconder outra coisa. Confie nas sombras, já que o caminho iluminado o transformará num alvo fácil. Quando se trata de riqueza, a Igreja de Mask fica em segundo lugar somente para a de Vulcan. Os integrantes do clero podem recorrer a riquezas não declaradas no passado e escondidas em locais secretos. Os mascaranos não se satisfazem com suas posses e as acumulam como os anões fazem com um ouro. Eles utilizam ativamente essas posses na compra de agentes, no suborno de oficiais, para influenciar acordos e manipular as pessoas. Os clérigos atuam nos bastidores para atingirem objetivos misteriosos. Estes objetivos podem exigir várias tentativas que são perfeitamente aceitáveis, desde que não revelem quem está por trás delas. Para sustentar essa conspiração, muitas pessoas ingênuas acreditam que Mask esteja morto e seus seguidores concordam com a informação e não esclarecem para ninguém qualquer detalhe da verdade. Os mascaranos lutam para se manterem escondidos, prestando serviços em santuários subterrâneos nas guildas dos ladrões locais. Nas áreas com uma única guilda forte, o templo geralmente é conectado com o salão da guilda através de túneis subterrâneos ou dos esgotos. Nas cidades grandes, onde existem guildas rivais, o templo é reconhecido como solo neutro por todos os grupos. Os altares centrais, chamados de Altar do Deus Mascarado, são sempre feitos de blocos maciços de pedra com uma máscara negra de veludo, de pele ou de seda flutuando em cima deles, ou um mosaico na parede traseira, feito de pedras preciosas.
A vestimenta cerimonial dos mascaranos consiste em túnicas e calças de várias cores. As túnicas apresentam mangas largas de punhos bordados para demonstrar a riqueza. O traje inteiro é coberto por um manto acinzentado, comprido até o chão, com um capuz que pode ser fechado por inteiro para esconder as cores internas. Uma máscara de tecido preto é usada debaixo do capuz. Nas áreas onde o culto a Mask diminuiu devido a problemas graves, somente o manto cinza e a máscara são usados como um símbolo de sua crença. Dentro do templo, as máscaras são de gaze preta e não escondem a identidade do usuário. Em público, essas máscaras costumam ser pesadas, feitas de lã negra ou 2 camadas de seda, cobrindo a maior parte do rosto, e da barba, se necessário. Historicamente, a Igreja de Mask é organizada e ligada por uma rede dispersa de operadores independentes, templos individuais e organizações regionais. Embora essa estrutura não tenha se alterado significativamente, problemas recentes com a Igreja fizeram com que as lideranças clericais se unissem como um todo, trabalhando em grande cooperação dentro do clero. Como resultado, muitos segredos estão sendo levados até onde possam ser mais úteis para o bem da Igreja. Pelo menos, até o momento, isso tem diminuído a perda de influência para a Igreja de Cyric. O avatar típico de Mask aparece como um humano de constituição esguia, vestido com uma armadura cinza de couro macio, usando uma máscara negra e um manto preto e vermelho. Embora os sábios acreditem que seja esta sua forma escolhida ou verdadeira, ele também pode surgir como uma humana de voz macia, de pele brilhante, luzes estelares no lugar dos olhos e cabelos compridos até o chão. Mask caminha descalço e está sempre coberto por um manto de sombras. Em público, a forma de Mask muda sempre: humano, halfling ou anão, homem ou mulher, de qualquer idade, corpo e força. Muitas lendas entre viajantes planares e clérigos de Mask falam sobre supostos encontros com a divindade. As pessoas nunca têm certeza se quem eles encontraram era Mask, ou, na verdade, Burston Punho de Ferro, um simples anão, como ele disse. Não importa suas formas, as ações e o andar de Mask não produzem nenhum som e jamais deixam rastros. Antes do desastre total de Sir-Inishad, uma das formas do avatar de Mask era a espada avermelhada Ruína dos Deuses, carregada por Cyric, mas este avatar foi destruído quando Cyric quebrou a espada. Mask não demonstrou qualquer sinal de que esteja usando uma forma similar desde então. Dizem que ele possui uma graça e destreza sem paralelo. Pode facilmente arremessar armas em pleno ar, saltar longas distâncias para invadir janelas ou se segurar em beirais estreitos e realizar várias tarefas intrincadas no ar, enquanto cai ou realiza acrobacias. O Senhor das Sombras é desconfiado, chegando aos limites da paranoia, sempre espionando tanto os fiéis quanto os inimigos, e parece nunca perder a calma. Sempre fala calma e sarcasticamente, como se um humor brincalhão se escondesse em cada frase. Shar, amante da noite, senhora da perda, deusa negra. Após Lord Ao ter criado o universo, o redemoinho caótico se fundiu para formar divindades gêmeas, Selûne, um ser de luz e da criação, e Shar, com o poder da escuridão e da destruição. Paradoxalmente, a existência de Shar está ligada ao nada que compunha a realidade antes do ato da criação de Ao. Ela reflete o vazio primitivo, escuro e sem falhas do início dos tempos, que foi apagado da existência por um Deus Supremo despreocupado e distante. Seu coração anseia pelo retorno à calma inexistência, e assim Shar planeja das sombras para derrubar propriedades, destruir a ordem e exterminar toda a criação. As artes religiosas demonstram Shar como uma esfera negra contornada por chamas mágicas púrpuras, ou uma bela humana de cabelos longos e negros como a noite,
vestida com mantos negros esvoaçantes. Nessa aparência, seus olhos perspicazes possuem pupilas negras como o carvão e refletem o vazio primitivo. Desde suas primeiras batalhas com Selûne, que continuam até hoje, Shar ganhou o domínio sobre a dor oculta, mas jamais esquecida, sobre a amargura contida cuidadosamente e sobre a vingança silenciosa contra antigos deslizes. Pervertida ao extremo, a Senhora da Perda prefere o segredo, os atos ilícitos feitos na obscuridade e o subterfúgio. Ela usa seus adoradores mortais como peões em um jogo perverso contra tudo que já foi, é ou será. Patrona da trama de sombras, uma força mágica corruptora baseada no nada e em segredos insanos, a amante da noite manipula seu poder com astúcia e malícia. O amor de Shar pelo segredo atende às necessidades de seu clero, e muitos residentes de Faerûn pouco sabem sobre seu culto misterioso. Todos a veem como uma divindade vingativa e má, mas muitos procuram seus servos nos momentos de dor e de desolação. Existe uma crença popular de que seu clero auxilia os que foram enganados ou que sofreram uma grande perda. Ao invés de oferecerem a libertação das garras da dor, os clérigos de Shar costumam estimular o pesar e o sentimento de traição dos suplicantes, direcionando seu foco para a amargura e a vingança. Os clérigos bondosos, especialmente de Mystra, Lathander e, óbvio, de Selûne, previnem os aldeões sobre os perigos em se buscar este alívio, mas o desespero geralmente atrapalha o bom senso, e o número de seguidores de Shar aumenta com o passar dos anos. Os clérigos de Shar rezam por suas magias à noite. Devido ao fato de seus seguidores manterem sua devoção em segredo, a religião reconhece somente um feriado. Durante o Banquete da Lua, os Sharanos celebram a Ascensão das Trevas, quando os dirigentes de cultos locais revelam planos para o próximo ano sobre o corpo trêmulo de um sacrifício vivo. Uma vez a cada dezena, seus seguidores devem participar de um ato de maldade, logo após um ritual noturno, dançante e festivo conhecido como o Cair da Noite. Os clérigos de Shar geralmente adquirem níveis de ladino, sendo que seus servos mais ativos e capazes se tornam mantos da noite. Os clérigos associados ao culto do dragão geralmente adquirem níveis de trajados de púrpura. As batalhas sem fim de Shar contra sua irmã luminosa já causaram a criação e a destruição de muitas divindades através das eras. Embora Selûne ataque diretamente sua irmã gêmea sempre que possível, Shar prefere a subversão, utilizando seus seguidores mortais para atacar o clero de Selûne e a tudo que esta demonstre se importar. Ainda assim, Shar às vezes age diretamente contra inimigos menores. Durante o tempo das perturbações, Shar assassinou Ibrandu, uma divindade menor das cavernas, masmorras e do subterrâneo, com um ato de puro oportunismo. Ela continua a conceder magias para os clérigos de Ibrandu, revelando assim sua maneira de enganar a todos. Talvez ela tente consumir Mask também, pois o domínio dessa divindade sobre as sombras é algo que Shar anseia reclamar. O amor de Shar por lugares escuros provoca conflitos diretos com as divindades da luz e do fogo, e seu desejo de dominar os conceitos da vingança a torna inimiga do poder ancião e reduzido de Roar. Seu único aliado frequente é Talona, que pode até se tornar uma serva de Shar, se esta lhe auxiliar na tentativa de assassinar a inimiga mais odiada de Talona, a divindade Loviatar. Eis o dogma de Shar. Revele os segredos apenas aos seus companheiros de fé. Nunca se apegue à esperança ou acredite em promessas de sucesso. Apague a luz da lua, os agentes e itens de Selûne, sempre que encontrá-la. E esconda-se, quando não for capaz de fazê-lo. A escuridão é um momento para agir, não esperar.
É proibido almejar mais do que o seu destino na vida lhe reserva ou planejar o futuro sem a supervisão direta dos servos da deusa negra. Relacionar-se com os fiéis de divindades bondosas é um pecado, exceto para negociar ou corrompê-los em suas próprias crenças. Obedeça ao sacerdote de posto mais elevado, a não ser que isso cause sua própria morte. A doutrina do niilismo vingativo de Shah atrai os que sofreram uma grande traição ou perda. Seu domínio sobre a escuridão e a noite a torna popular entre os cegos, especialmente os que foram acidentalmente ou intencionalmente cegados devido às ações de outrem. Humanoides subterrâneos e de hábitos noturnos e criaturas que desprezam a luz do dia, incluindo muitos tipos de goblinoides. Todos que favorecem a escuridão ou que realizam seus negócios durante a noite, como decoladores e ladrões, recorrem a Shah, assim como muitos que possuem mentes tão adulteradas que são chamados de insanos. Os loucos parecem desenvolver uma afinidade natural pelos ensinamentos de Shah. Talvez por este motivo, os clérigos de Selûne buscam os insanos e tentem curá-los ou aprisioná-los. A igreja é composta por células independentes com governantes autoritários e fortes. Poucos integrantes conhecem os verdadeiros nomes dos outros nos cultos locais e quase ninguém conhece o nome do líder da maior organização regional. Em áreas onde o culto a Shah é forte, as missões de assassinato contra selonitas são comuns. Isso mantém os números de integrantes da igreja bem baixos, visto que muitos sharanos morrem nesses ataques ou são condenados à morte por magistrados locais logo após suas capturas. Os templos de Shah variam nas inscrições, mas costumam ser usados como um local de trabalho e uma residência. A maioria apresenta pelo menos uma sala sob efeitos da magia e escuridão profunda, utilizada para cerimônias religiosas e os sacrifícios ritualísticos. O clero de Shah deleita-se com segredos. Em áreas civilizadas, frequentemente estabelecem clubes sociais exclusivos ou falsos cultos para corromper ainda mais as fundações de uma sociedade moderada. Os cultistas trabalham para derrubar governos, promover a vingança, organizar cabalas e fomentar a discórdia através da calúnia e da sedição. Os sharanos acreditam que o mais importante é a liberdade de viver pelos seus próprios desígnios. O Estado existe para limitar sua liberdade e, portanto, consiste em uma instituição naturalmente imoral que deveria ser erradicada. Para eles, todas as coisas devem perecer, e seu dever envolve encorajar o processo de destruição. A Lua Negra, uma ordem de elite composta por monges feiticeiros, emprega a trama das sombras para cumprir os desejos da deusa negra. Os avatares de Shah surgem em duas formas: a oradora da noite e a dançarina negra. A primeira tem um pouco mais de 3 metros de altura e usa mantos volumosos para esconder suas formas femininas. Usa uma máscara de penas que se escondem nas áreas escuras do capuz de seu manto. Ela não fala. Ao invés disso, canta suas palavras com uma voz carregada de mágoa e perda. Muito diferente da primeira, a dançarina negra usa poucas roupas. Seu corpo é curvilíneo, como qualquer dançarina, e suas roupas deixam à mostra sua pele negra como a noite, que é salpicada por mantos de estrelas. Essa mulher de 2,10 metros de altura pratica a dança da sedução, usando uma mistura de movimentos eróticos e olhares sugestivos para convencer as pessoas a servi-la. Shah raramente se manifesta em Faerûn, mas quando o faz, é a causa de muitas celebrações entre seus cultos, que a homenageiam com danças, banquetes e exultação erótica.